no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 9, a partir do verso 2 diz: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus estava passando nesse dia por este caminho com seus discípulos e no caminho eles se deparam com este cego de nascença. E os seus discípulos, ao olharem para aquele homem, ao olharem para a sua situação, para a sua circunstância, para o seu momento, eles já tiram as suas próprias conclusões do porquê aquele homem estava naquela situação. E eles chegam diante de Jesus e falam: Senhor, quem pecou? Então, na ótica dos discípulos, a situação, o cenário, a circunstância daquele homem era por causa de pecado. Era um castigo que ele estava recebendo por algo que ele havia feito. E muitas das vezes nós enfrentamos situações assim, né? Nós, por permissão de Deus, somos colocados, somos submetidos a situações de adversidades, de lutas, dificuldades, onde os que estão de fora e apenas estão olhando a situação, não estão vivendo com a gente, tiram conclusões, deduzem o porquê estamos nessa situação. Mas nem sempre, nós passamos por lutas, por dificuldades, por pecado. Existe sim a consequência das nossas escolhas, e isso é inevitável, mas também existe um propósito de Deus dentro de algumas situações a qual Ele nos permite passar, E assim foi na vida deste homem, deste cego de nascença. Havia ali já, desde o ventre da sua mãe, um propósito estabelecido para a vida daquele homem, para que quando Jesus o encontrasse naquele dia, naquele caminho. Havia ali um propósito específico para que aquele homem servisse de testemunho para a glória de Deus, para que as obras de Deus fossem manifestas através daquele homem. Você já consegue entender o que Deus está dizendo para mim e para você? Essa situação a qual você está passando, este cenário, essa dificuldade a qual você está passando, onde muitos olham e criticam e apontam o dedo e tiram conclusões precipitadas e deduzem pela ótica deles o que está acontecendo e acham que é porque você está sendo castigado por Deus, é porque Deus tem um propósito específico para a sua vida no meio deste cenário, no meio dessa circunstância, dessa situação. Perceba que quando Jesus ouve os seus discípulos falarem daquela maneira com aquele homem, dizendo que o que ele estava passando ali era por causa ou do pecado deles ou por causa do pecado dos seus pais. Então, na visão dos discípulos, não tinha outro nome a ser colocado naquela situação senão castigo, senão por causa de pecado, algum erro que eles haviam cometido, os seus pais ou até mesmo ele. Mas o próprio Jesus justifica aquele homem. O próprio Jesus, diante dos discípulos, esclarece a circunstância e o porquê da situação que aquele homem estava vivendo. Ei, não se preocupe em se justificar, em querer provar, em querer mostrar algo para alguém sobre o que você está vivendo, sobre o que Deus está permitindo você viver ou passar. O próprio Deus que te coloca na situação é o mesmo Deus que te tira da situação e, se necessário, também te justifica diante dos seus acusadores, diante daqueles que se levantam como juízes, se achando no direito de dizer o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você deve ou não receber, ou por que você está nessa condição. Mas nós sabemos que o justo juiz, que todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece o coração de cada um de nós, é quem nos justifica. E é Ele quem trará essa justiça sobre a minha e a sua vida. O próprio Jesus esclarece para os discípulos o porquê aquele homem estava naquela situação. Quando for o tempo necessário, o Senhor te justificará diante daqueles que têm apontado você, diante daqueles que têm criticado você, que têm olhado para a sua vida e julgado de forma errônea, julgando pela ótica deles e não pela reta justiça que vem de Deus. E tenha certeza de que tudo que você está vivendo tem uma finalidade.
glorificar o nome do Senhor. Esta situação, este momento, este cenário, essa dificuldade a qual o Senhor permitiu você estar passando, tem uma finalidade, que é gerar em você um lindo testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então continue crendo, confiando de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda que você e eu não estejamos entendendo o porquê dessa situação, Deus já tem os seus propósitos estabelecidos sobre a vida de cada um de nós. E no momento certo, nós iremos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe.